Olha, vamos falar de um som que todo profissional que trabalha com solda conhece e respeita. Aquele estalo súbito de um maçarico de oxacetileno, um barulho que arrepia na hora. É exatamente essa a sensação, né? Aquele frio na espinha. Mas sabe, isso não é só um susto. É o seu equipamento conversando, te dando um aviso bem claro de que alguma coisa não tá certa. E a pergunta de ouro é essa: o que ele está tentando dizer? Entender essa mensagem é, sem exagero, a diferença entre um dia de trabalho seguro e um acidente sério. Bom, o nome técnico para esse fenômeno é retrocesso de chama. Um nome até chique, né? Mas na prática significa uma coisa bem simples e perigosa. A chama resolveu voltar e ir na contramão. E para entender a física por trás disso, a gente pode usar uma analogia bem simples. Pensa numa mangueira de jardim. Quando a pressão da água está certinha, o jato vai longe, forte. Agora, se a pressão cai muito, a água meio que engasga, volta. Com o gás e a chama, a lógica é a mesma. Ou seja, o fogo está fazendo o caminho inverso. Ele está entrando no maçarico, indo para dentro das mangueiras, indo para um lugar onde ele definitivamente não deveria estar. E olha só, esse retrocesso pode se apresentar de duas formas. Uma é aquele POC, um estalo seco e rápido. A outra, que é muito mais perigosa, é um assobio, um chiado agudo. Esse som é um alerta vermelho piscando. Tá, mas por que isso acontece afinal? O que leva a essa situação de risco? A verdade é que, quase sempre, a culpa é de um pequeno detalhe, algo que passou batido na hora da preparação. Causa número 1, e talvez a mais comum, bico sujo. Aqueles respingos de metal que grudam ali na ponta podem entupir a saída do gás. Com a saída bloqueada, a pressão se acumula lá dentro e, POC, a chama volta. Outro ponto clássico, a pressão dos gases. Se ela estiver muito baixa para o bico que está sendo usado, a velocidade com que a chama queima acaba sendo maior que a velocidade com que o gás sai. É como se a chama ganhasse a corrida e empurrasse tudo para dentro. Em trabalhos mais longos, é normal o bico do maçarico esquentar bastante. Se ele superaquecer, o gás que está ali dentro se expande antes da hora. Essa expansão bagunça todo o fluxo que precisa ser estável para manter a chama do lado de fora. A distância de trabalho também é fundamental. Chegar com o bico perto demais da peça, ou até encostar nela, é como tentar sufocar a chama. Sem ter para onde ir, o gás e a chama procuram o único caminho livre, para trás. E por último, mas não menos importante, as mangueiras. Uma mangueira dobrada com algum vazamento ou até mesmo comprida demais pode derrubar a pressão lá na ponta. Isso cria uma mistura instável de gás e oxigênio, que é um prato cheio para o retrocesso acontecer. Beleza, já entendemos as causas. Mas saber o porquê é só metade da história. A outra metade, a mais importante, é saber o que fazer na hora H. A reação certa, no segundo certo, é o que garante a segurança. E então vamos lá. A regra de ouro é: ouviu aquele assobio agudo? Não pense, haja. Feche imediatamente os registros do maçarico. Se mesmo assim o barulho continuar ou o cabo começar a esquentar, não hesite. Vá direto para as válvulas dos cilindros e feche tudo. Na dúvida, a melhor coisa a fazer é fechar tudo o mais rápido possível. Mas além da nossa ação no momento do susto, existe um equipamento que é literalmente um anjo da guarda. Uma última e importantíssima linha de defesa. São as válvulas corta-chama. O nome já diz tudo, né? A função delas é exatamente essa: impedir, de qualquer maneira, que em um retrocesso grave, a chama consiga viajar pela mangueira e chegar até os cilindros de gás. É por isso que a gente sempre diz: segurança não é um gasto extra, é o melhor investimento que se pode fazer. Essas válvulas não são um luxo, elas são uma parte essencial de qualquer equipamento profissional. E é aqui que a gente separa os bons profissionais dos mestres. Porque a verdadeira maestria não está em saber como reagir a um problema, mas sim em dominar a arte da prevenção, em fazer com que o problema nem chegue a acontecer. Sabe como se reconhece um profissional de primeira? Pelo cuidado com as ferramentas. A limpeza constante do bico, a verificação das mangueiras, a checagem dos anéis de vedação. Tudo isso demonstra respeito pelo ofício e, claro, pela própria segurança. Criar um checklist diário, um pequeno ritual antes de começar o trabalho é o que transforma a segurança em um hábito. Verificar tudo isso aqui não leva nem 5 minutos, mas garante que o trabalho comece com o pé direito sobre uma base totalmente segura. Porque, no final das contas, o grande segredo é esse. A verdadeira perícia não é nunca ter um problema, mas sim desenvolver a sensibilidade de entender a linguagem das ferramentas. É responder a um pequeno aviso antes que ele se transforme num grande perigo.
A ferramenta está sempre se comunicando. A questão é, estamos parando para escutar? O verdadeiro mestre é aquele que ouve, garantindo que cada trabalho não seja apenas preciso e bem feito, mas, acima de tudo, fundamentalmente seguro.